4 fundos imobiliários que estão pagando mais de 15% ao ano. É isso mesmo, 15% de maneira líquida. Eu quero deixar isso aqui bem claro com todo mundo. O pessoal faz ali, Matheus, a Selic está em 15%, mas espera aí. Ainda assim precisa pagar imposto de renda. Esse imposto de renda vai de 22,5% a 15%. No melhor dos cenários ali você vai estar recebendo uns 12,5%, 12,7%. Aqui eu trouxe para vocês fundos que estão pagando mais de 15% nos últimos 12 meses e ainda tem desconto, viu? Alguns deles. Então, assim, uma oportunidade boa de você entender, de você conhecer, de você estudar e ver se faz sentido dentro da sua carteira de investimentos. É importante lembrar, tudo de maneira líquida. Então, fica comigo até o final do vídeo para você descobrir que fundos são esses. Eu trouxe para vocês aqui 2 fundos imobiliários e 2 fundos de investimento do agronegócio. Vamos lá? Antes de mais nada, eu quero só me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TwoFiz. Hoje eu tenho mais de 8.500 alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu intuito por aqui é muito claro, é ajudar você a se tornar um melhor investidor, uma melhor investidora, te dando estratégia, conhecimento, direcionamento para você aplicar na prática na sua carteira de investimentos e de fato ter bons resultados, aumentar de forma consistente a renda passiva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. E vamos lá, vamos contextualizar aqui em primeiro lugar. A gente está com a Selic em 15% ao ano. E nesse momento está todo mundo tranquilo, ninguém quer saber de bolsa de valores, ninguém quer saber de ações, muito menos de fundos imobiliários. Inclusive a notícia que está circulando aí é o quê? O bull market do mercado, a alta no mercado que ninguém está pegando, ninguém está falando, ninguém está comentando. Por quê? O investidor não está alocado. A verdade é essa, ninguém está alocando em fundos imobiliários agora, ninguém está alocando nas ações. Só que de maneira silenciosa ali, que ninguém está percebendo, a gente está vendo o mercado de fundos imobiliários valorizando simplesmente nesse ano mais de 16%. Isso é a média do mercado de fundos imobiliários, é importantíssimo lembrar. Tem fundos aí que estão rentabilizando 20%, 22%, 25%, até mesmo 30%. Então, de fato, o mercado nesse ano vem com uma performance muito interessante. Inclusive, eu tenho alunos ali que estão com rentabilidade de 19%, 22%, 25%. Fato é, nesse ano, a gente tem fundos que estão pagando acima da média. Tem fundos ali que estão pagando rendimento muito robusto. E aqui eu trouxe para vocês 4 fundos imobiliários que estão pagando acima de 15% de maneira líquida, isenta de imposto de renda. E é importante a gente lembrar que esses fundos são fundos de papéis, são fundos que têm dívidas imobiliárias e também dívidas ali do agronegócio. O grande ponto são fundos que, na média, eles têm uma dívida ali, mas que principalmente estão indexadas ao CDI. Mas sem dar muito spoiler, vamos começar aqui com a lista. E, em primeiro lugar, temos o Vigir11, é um fundo de papel gerido pela Valora. Esse é um fundo que eu até brinco, às vezes, que é um fundo puro sangue, um fundo que investe realmente em dívidas, porque volta e meia tem alguns fundos imobiliários ali que gostam de investir, gostam de inventar uma moda, né? Gostam de investir ali em uma permuta financeira, gostam de investir ali em fundos imobiliários. Bom, o Vigir ele é puro sangue. Ele investe principalmente ali em dívidas imobiliárias. O fundo, nos últimos 12 meses, está pagando dividend yield de 15%. É isso mesmo, 15,52%. Ou seja, está pagando muita renda para os cotistas. Vem aqui para a tela do computador para a gente ver na prática esse caso do Vigir e entender um pouco mais sobre essa distribuição dele, que obviamente chama bastante atenção. Vamos lá, turma. O fundo aqui que é da base 10, fundo que está negociando a R$ 9,42. O dividend yield nos últimos 12 meses está em 15,52%. Até teve uma alta aqui, o fundo subiu uns 1,40 mais ou menos. Nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo, o fundo está negociando 5% abaixo do valor patrimonial, o que no meu ponto de vista é um desconto aqui que chama atenção para um fundo CDI. Um exemplo, para quem fica comprando um KNCR da vida que está 3, 4, 5% acima do valor patrimonial, pelo amor de Deus, vale muito mais a pena investir na minha visão, na minha opinião, mas cada um sabe muito bem o que faz, tá tudo certo. Ele tá com 260 mil cotistas e até para deixar claro, tá? O KNCR é um fundo mais conservador, que é um fundo um pouquinho mais apimentado. Relação ao risco retorno é diferente, mas aqui com essa margem de segurança tem sentido no meu ponto de vista. Mas vamos lá, vamos descendo aqui, ó. O fundo tá pagando 0,13 por cota, isso dá um dividend yield de 1,37, aproximando inclusive 1,38. Impressionante. Impressionante mesmo. Fundo que desde o início do ano ele vem aumentando o patamar de rendimentos. Por quê, Matheus? Porque é um fundo que ele é indexado ao CDI. A Selic ela subiu durante esse ano. Então, obviamente, o CDI também subiu durante esse ano. E, obviamente, fundos que são indexados ao CDI acabaram se beneficiando, como é o caso do Vigir. Então, veio aqui de 0,11 mais ou menos, veio para 0,12. Teve até uma porradinha no final do semestre aqui, 0,14. Porrada, viu? Porrada mesmo. E agora está em 0,13, de maneira consistente. Vamos descendo aqui. Quero mostrar para vocês dentro do relatório gerencial para vocês entenderem o porquê que esse fundo está pagando tão bem. Esse é o ponto principal. Vamos lá, ó. O Vigir11, ele é um fundo 100% que investe em dívidas imobiliárias. Ele está com caixa aqui agora
normal, natural, de 5%, mas ele investe 95% do portfólio em dívidas imobiliárias. Dessas dívidas, 98% das dívidas são indexadas ao CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário que anda junto com a Selic. Se a Selic sobe, o CDI sobe também. Agora, se a Selic cai, o CDI cai. Só para deixar isso aqui claro com vocês. Inflação 2%, uma besteirinha. Então, de maneira prática, esse é o motivo do Virgin 11 pagar rendimentos acima da média. Esse é o motivo do fundo pagar mais de 15%. E não só isso, né? Quando a gente olha para a taxa aqui, é uma coisa impressionante, porque a taxa do CDI dele é CDI mais 4,75%. Ele até flerta em ser um fundo mais high yield, mais pegado, mais puxado, mas na minha visão tá ali no meio termo, tá? No middle risk ali, flertando em ser um high yield. Mas é CDI mais 4,75%. Uma baita taxa, um baita retorno, é por isso que ele consegue de fato manter esse patamar de distribuição. Então, esse foi o primeiro fundo imobiliário. Vamos para o segundo aqui, que vem pagando muito bem e está chamando a atenção dos cotistas. O segundo fundo imobiliário que está pagando mais de 15% é um fundo, inclusive, que poucos conhecem, viu? Poucos sabem que é um hedge fund. É o MCRE11, o fundo da Mauá, que vem chamando a atenção e vem pagando 15,03% nos últimos 12 meses. Vem aqui para a tela do computador para a gente entender. Esse fundo aqui é diferente, ele tem uma dinâmica diferente. Não é um fundo de papel mesmo, como é o Vigia, que é um fundo mais aberto, tá? Mais mesclado, é um hedge fund. Então, vem aqui para a tela do computador para a gente ver. Vamos lá, turma. Mais um fundo negociado na base 10, 8,72, dividend yield de 15,03. Porrada. Ele está negociando nesse momento no mercado de fundos imobiliários 14% abaixo do valor patrimonial, 85 mil cotistas, mas é um fundo pouquíssimo falado, pouquíssimo comentado, viu? Pouquíssimo mesmo. Último rendimento 0,11, isso dá um dividend yield de 1,25, quase 1,26. Esses 15% mesmo, eles estão bem direcionados, bem relacionados mesmo com a questão da cota tá descontada, né? A verdade é essa. Mas o fundo veio para 0,11 em fevereiro e de maneira consistente aqui, de maneira consistente mesmo, ele vem conseguindo manter esse patamar atual há um bom tempo. Tanto que ele vem conseguindo até o fechamento do ano aí, provavelmente vai fechar em 0,11, que é uma porrada, viu? Uma porrada, fundo pagando muito bem. Fundo que veio de uma incorporação, ele fundiu ali, na verdade, foi o fundo, o MCHY, que era, no caso, né, uma high yield, junto com aqui, inclusive, ó, teve essa fusão aqui que aconteceu há um ano atrás, um pouquinho mais, né? E aí foi a fusão do MCRE11, no caso, era o era o MCHF, que era o hedge fund, junto com o MCHY, que deu o MCRE11, enfim. Mas é um fundo de 1,1 e ele já é um fundo diferente, ele tem imóvel inclusive no portfólio, ele tem algumas coisinhas diferentes, não é aquele fundo hedge fund de papel não, ele tem uma dinâmica diferente, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Presta atenção, MCRE11, fundo que vem crescendo aí, ele até traz essa projeção, essa distribuição de rendimentos que deve manter até o final do ano entre 0,10 e 0,11, que vai pagar até o final do ano 0,11, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, explicar para vocês um pouco da carteira do fundo, que eu acho que esse é o principal ponto aqui, ó. Presta atenção aqui, ó, na esquerda, distribuição por classe de ativo. Ele tem 41% em crédito, que é dívida mesmo. Ele tem 16% em imóveis, 13% em operações estruturadas mesmo, visando ganho de capital, 11% alocação tática, essa é uma novidade aqui do fundo, 9% em crédito estruturado, 8% em fundos imobiliários, 2% em caixa. Então, se a gente pega aqui em termos de crédito, a gente está falando quase 50%. Então ele está conseguindo, com essa outra parte aqui, com os ganhos de capital, sejam de fundos imobiliários, operações estruturadas e até mesmo imóvel, mas que por enquanto ainda está sem fazer grande movimentação em si, está gerando resultado, o negócio está acontecendo aí. Inclusive aqui a distribuição por indexador, ele é majoritariamente alocado em inflação, 95% do portfólio. Então chama atenção, porque tem poucos fundos de inflação que estão pagando tanta renda como esse fundo aqui. Os fundos de inflação, inclusive, eles estão diminuindo a renda. Por quê? Porque a inflação está pesando negativamente ali, porque está cedendo. Bom para o país, mas apenas trazendo esse ponto aqui para vocês. E ele é um fundo bem concentrado, tá, turma? Tanto que você observa aqui, ó, 13 CRIs, pouco, viu? Um crédito estruturado, um imóvel, 5 fundos estruturados e 17 fundos listados. Então, de fato, ele é um fundo pequeno. Ele é um fundo pequeno aqui, ó. Em uma página só, ele tem todos os ativos. É difícil, viu? Você ter isso no mercado de fundos imobiliários. É difícil mesmo. O principal ativo dele, que é um imóvel, no caso, é aqui, ó, Centro de Distribuição Santa Cruz, que ainda está um pouquinho vago, tem algumas coisas para melhorar, a taxa de vacância é 23%. Quem sabe ele quer vender, quer fazer uma operação, tem os créditos, tem a parte de fundos imobiliários aqui, enfim. Então, chama a atenção esse fundo, principalmente pelo desconto dele, que vem pagando muito bem aos seus cotistas. Bom, vamos aqui agora falar dos fiagros que eu fiquei devendo para vocês. Eu queria trazer dois fiagros, dois fundos de investimento do agronegócio, que também vem pagando muita renda aos seus cotistas. O primeiro fundo é o RISAG 11.
é o fundo ali do agronegócio gerido pela Risa, como se fosse o primo ou o irmão ali do RZTR11. O RISAG 11 nos últimos 12 meses vem pagando uma renda de 15,82%. Vem aqui para a tela do computador para eu te mostrar na prática esse fundo e vocês entenderem. Obviamente tem alguns riscos aqui mais intrínsecos, né, turma? Assim, o fundo de agronegócio, ele naturalmente é mais arriscado quando comparado a um fundo imobiliário. É questão muito simples, muito prática de segmento mesmo, tá? Só para deixar isso aqui bem claro com todos vocês. Então vamos lá. Fundo negociando a 9,18, então até então todos os fundos imobiliários aqui que eu trouxe para vocês negociando na base 10, negociando a R$10. Dividend yield de 15,82, como eu tinha comentado. Negociando nesse momento 6% abaixo do valor patrimonial. Tá chegando a 84 mil cotistas, quase aqui. Pagando 0,13 por cota, rendimento de 1,36. E ele veio com a escadinha mesmo. No final do ano passado, um ano atrás, 0,11. Aí subiu para 0,12 e veio para 0,125. Inclusive esse 0,3 é um 0,125, viu? É uma aproximação. Só para deixar claro para vocês. Aí vamos lá para o relatório dele para vocês entenderem aqui. Até vocês vão se assustar com a taxa dele, viu? É uma taxa puxadíssima, porque é risco do agro. Tanto que a gente está vendo aí inadimplência pesando, né? Até mesmo principalmente para os resultados ali do Banco do Brasil. Mas enfim, vamos lá para eu apresentar para vocês aqui. RISAG 11. O fundo teve uma queda de cotista, depois voltou a aumentar. Chama atenção. Ele tem como expectativa até o final do ano manter esse patamar entre 0,12 e 0,13, como vocês estão observando aqui. Ele é um fundo, turma, que é 100% indexado ao CDI, tá? 100% indexado ao CDI. Ele tem aqui seu portfólio por cultura, tem principalmente soja, milho, algodão, semente de soja. Mas você vê, ó, 43% é soja e aqui 19% semente de soja. Então ele é bem concentrado em soja. Não é all-in, mas tem um percentual aqui bem relevante, como vocês podem observar. Fala um pouco das garantias, fala um pouco da distribuição. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui as taxas, turma. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Talvez fique ruim um pouco a imagem, mas aqui ó, você tem as fazendas, as operações, tanto que ele é um fundo que ele tem apenas 21 operações. É pouco, tá? É pouco porque é um fundo que ele tem, olha só, de patrimônio. Ele tem de patrimônio aqui, o RISAG, 663 milhões. Tem 21 operações, então ele tem operações grandes aqui, ó. Tanto tem operações aqui que representam 16% do patrimônio líquido, 13% do patrimônio líquido, 9% do patrimônio líquido. É um risco, né? 8%. Então ele tem naturalmente algumas concentrações aqui, isso é fato, tá? Isso acontece muito com os fiagros. Só que a taxa dele é um CDI mais 4,85. Então chama atenção, né? Que é uma taxa puxada, uma taxa alta. Até a taxa do Vigi também tá chegando junto aqui. Mas, enfim, então o RISAG é esse fundo, é um fundo mais concentrado, um fundo mais direcionado, tem operações grandes. Essa operação aqui mesmo, ó, Irmãos Gato, é grande pra caramba. É um pessoal grande aqui na Bahia. Se não me falha a memória, em Luiz Eduardo Magalhães Barreiro, enfim. Então, ele gosta dessas operações, o Paulo Prado realmente tem um relacionamento muito grande com essas fazendas, com esses produtores. Esse é um risco que ele toma, mas é uma coisa importante de mencionar. O RISAG, nesse momento do agro, não teve nenhum tipo de problema, tá? Nenhum tipo de problema. Isso chama atenção, porque é um fundo muito bem gerido que tem um bom relacionamento. E bom, vamos para o último fundo aqui que eu fiquei devendo para vocês também, que é um FIAGRO, um fundo de investimento em agronegócio. Vamos lá, vamos aqui agora. A gente vai trazer para vocês o FGAA11. Fundo também da base 10, fundo negociando a R$ 8,83, que nesse momento está pagando dividend yield de 15,72%. Tá pagando uma porrada aqui para os seus cotistas. É um fundo que realmente vem distribuindo muito bem. Até na tela do computador aqui, como vocês podem observar, né? O dividend yield dele, ele está negociando 7% abaixo do valor patrimonial, 50 mil cotistas, mas está mantendo esse patamar de 0,12. Ele mantém aqui, ó, reloginho, vai subindo. Tem aqui uma questão da amortização, mas que não está contabilizando na parte do dividend yield, quero deixar bem claro para vocês. Que foi amortização, devolução de capital do fundo, foi uma confusão e tudo, mas deu certo, já parou com essa confusão. Mas o fundo vem pagando 0,12. É um fundo menor do que o RISAG, importante lembrar, ele tem 424 milhões, mas é um fundo que roda direitinho, não teve nenhum tipo de problema com essa situação toda do agronegócio. Ele tinha um foco muito grande ali no setor sucro-alcooleiro, que era de cana-de-açúcar e etanol. O setor que o RISAG estava era mais arriscado, né, que é o de soja. Aí o bicho pegou na soja, pegou no milho. Mas não teve nenhum tipo de problema grande no RISAG, não. Deu para tranquilizar ali. Aí você vê, ó, o FGA11 também é concentrado, 16 devedores apenas, né, um fundo concentrado também. Os fundos de agro, eles naturalmente são mais concentrados, é importante mencionar isso. Aí ele tem operações grandes, ó, 14% na WD agroindustrial, Alcoeste 13%,
Agora você percebe que são empresas aqui grandes, né, mais estruturadas. Usina Lins, Zinho, Sertran, Jales Machado com empresa listada em bolsa, Alcoeste, WD, Usina Sonora, Usina Batatais, Santa Fé. Aqui é uma pegada diferente, sabe? Aqui de fato são mais empresas. Isso é importante mencionar. Lá no Rizag, assim como outros fiagros, é mais produtor, é um esquema um pouco diferente, é mais arriscado, inclusive. Mas enfim, fundo que, pô, o FGA11 vem direitinho, o reloginho aqui, ele não traz a taxa média dele, que pra mim é uma loucura, mas ele fala um pouco aqui, ó, que tem ativos aqui, 25% da carteira tá em CDI mais 1 e 2, entre CDI 1 e 2, né? 44% entre CDI 2 e 4, 25% CDI 4 e 5 e 5% aproximadamente, né, em CDI mais 5,6. Ou seja, a carteira do fundo está aqui entre 2 e 4. Então, deve rodar em um CDI mais 3, 3,5, mas que não teve nenhum tipo de problema, vem rodando muito bem. E é isso que, na verdade, o investidor busca. Tranquilidade no mercado de fundos imobiliários, no mercado de investimento. Todo mundo quer receber renda sem dor de cabeça. Enfim, turma, então trouxe para vocês 4 fundos que vem pagando muita renda para os seus cotistas. Trouxe 2 fundos imobiliários, o Vigir e também o quê? O MCRE11, além de 2 fiagros, fundo de investimento em agronegócio, FGA11, FGAA11 no caso, e o Rizag. E você tem algum desses fundos, está namorando, curte eles, não gosta? Deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião, sua visão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E mais uma vez eu reforço, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Um forte abraço e até o próximo vídeo.